Olá, olá, seja bem-vindo, dando continuidade aí à nossa série de vídeos sobre o Manual do Terráqueo. Novamente estou aqui com o Lian, autor do livro. Se você veio aí pela Educação Consciencial, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Se você não veio, também é bem-vindo, assine aí o nosso canal. E a gente vai deixar também aqui o do Educação Consciencial. É um prazer aqui dar continuidade a esse trabalho aí de fazer perguntas aleatórias aí sobre o livro, né? Então existe aqui um roteiro sequencial. Eu não vou falar número de página, não vou falar número de capítulo. Por quê? Porque existe o Clube do Livro. Então, Lian, o que é o Clube do Livro? O Clube do Livro é quando as pessoas vêm aqui no seu canal e assistem todas essas sessões de perguntas e respostas aqui que você elabora. A gente faz uma live exclusiva lá no nosso clube de membros do YouTube, da Educação Consciencial, onde as pessoas têm a oportunidade de fazer as perguntas para mim, depois que já escutou as respostas aqui das perguntas que você fez. Então, a gente começa já a conversa avançada. A conversa, depois que você destrinchou tudo aqui, o que sobra as pessoas perguntam lá. Levaria mais de um ano aqui para fazer todas as perguntas que eu saberia, né? Porque é muita pergunta. Mas essa é uma excelente oportunidade para você que está assistindo de ter uma interação com o autor do livro, né? Porque eu não vejo muito isso por aí. As pessoas leem o livro, mas nem sempre tem essa oportunidade de conversar com o autor para ter uma visão, né, sobre o livro, como foi feito, como foi concebido. Então você tem essa oportunidade aí de fazer parte do Clube do Livro, né? Muitíssimo obrigado aí pela presença. Vou deixar aqui o registro, não tenho uma camiseta Insider ainda, né? Porque não tem o patrocínio, né? Essa aqui é Insider, mas eu não sou patrocinado. E vamos lá. Eu vou pegar alguns trechos aqui do livro. Lembrando que esse livro ele é gratuito, né, Lian? Para baixar é no Educação Consciencial. Lá no nosso site tem, né? Manual do Terráqueo, você vai lá em livros, Manual do Terráqueo, tem um link para você baixar o PDF. A gente fez questão nesse livro, quando eu escrevi. A minha ideia foi que as pessoas pudessem baixar o livro e mandar nos grupos de WhatsApp, Telegram, para todo mundo, quem quiser ler e tudo mais, para não ter a restrição. E a desculpa que de vez em quando a gente dá, eu não tenho dinheiro, custa R$1, custa R$5, mas as pessoas não têm dinheiro. Mas, então, não tem desculpa ler o Manual Terráqueo, tá lá em PDF gratuito. E se você não quer se aborrecer, eu falo, não leia, porque depois que lê, não tem jeito, é só ladeira abaixo, a vida fica bem complicada. Então, assim, pense muito bem, você que está assistindo aqui tem uns trechos e tudo, eu vou ler alguns trechos. É pior que o São Cipriano, né? É pior que o São Cipriano. Então, assim, como eu diria, é como se fosse a Marginal Pinheiros, é um caminho sem retorno, né? Não tem retorno, né? Você vai, tem que ir embora até virar Tietê lá, para tentar voltar. Então, é um caminho sem retorno. Mas sem muitas delongas, né? Aqui vamos para o conteúdo mesmo, que é o que interessa, o que está todo mundo aí esperando. Lian, eu estou aqui numa parte aqui do livro, e aí o texto do livro diz: a mensagem seguinte dizia: a partir deste momento, declaro que concordo com todos os termos de responsabilidade descritos no documento abaixo, com um botão concordo logo a seguir. Procurei o tal documento abaixo e vi um link chamado Leia o documento aqui. Cliquei, abri uma nova janela com 10.387 páginas, com uma letra Times New Roman de tamanho 8. Geralmente a gente usa 12, né? Mas tava pequenininho lá. Confesso que li até o primeiro parágrafo, o qual continha uma mensagem de boas-vindas à Terra, de novo, antes de voltar à tela anterior e clicar na única opção, não tem opção, né? É uma opção só, né? Concordo. Afinal, quem lê essas coisas, não? E aí a pergunta que eu te faço é: todo mundo que está vivendo aqui na Terra, ou que viveu em outras dimensões, assinou um contrato para vir para cá? Todo mundo tem um contrato antes de vir para cá ou não? Tem, 100%. Mas a gente tem que entender como contrato, tudo isso é claro que é uma brincadeira que a gente faz ali, a gente faz uma alusão à nossa vida na fisicalidade, né? Em questão de contratos, essas questões dos contratos que a gente tem quando a gente compra um aparelho eletrônico novo, um celular, algum computador, e a gente já vai no concordo logo porque a gente quer passar para a próxima página. A gente não sabe nem o que está escrito ali, né? Vendeu a alma naquele negócio, mas você não sabe o que está escrito. Então foi uma brincadeira, obviamente, que eu fiz, das letrinhas miúdas, né? Enfim, e a gente tem que entender como contrato acordos e laços frequenciais, né? Então não tem como você entrar dentro da Terra sem fazer um acordo para entrar. Não é qualquer um, não é livre entrada e saída, não tem livre entrada e saída aqui. Para você entrar, você precisa ter a concordância do dono dessa casa.
Né? Para você entrar na casa de alguém, você precisa que o dono deixe você entrar, abra a porta e fala, entra, o que você veio fazer aqui? Você foi convidado? Você foi convidado, o dono sabe. Agora, você não foi convidado e está falando que quer entrar, mas por que você quer entrar? O que você quer fazer aqui? Né? Então, é mais ou menos assim que funciona a vinda para a Terra. Mais ou menos, tá? Porque tem questões, tem pessoas que foram obrigadas a vir para cá, que foram obrigadas, né? Vamos nos contextos, mas vamos deixar como obrigado. E acabaram tendo que vir aqui, foram enganadas para vir para cá, né? Enfim, tem outras ocasiões. Agora, dentro do personagem do Márcio, né? A gente colocou ele vinha com uma missão, né? Ele vinha com uma missão para cá, né? Então ele tinha que negociar essa sua entrada. E a gente brincou também com essa questão de perda de memória, porque ele não sabe também o que ele negociou, o que tem naquele contrato ali, né? Ele não leu. E veja, não tem nenhuma sacanagem aí. Tá tudo escrito. Entendeu? Não tem nenhuma sacanagem, né? A letrinha é 8, né? 10 mil páginas. Imagina a linguagem que tá aqui, né? O juridiquês que a gente fala, né? Mas tá tudo ali escrito. Se você não é ansioso, você conhecer alguém, você me passa o telefone. Não, tranquilo. Você vai sentar e vai ler. Falei, eu vou ler tudo isso aqui. Deixa eu ler o que eu tô assinando. Né? Esse seria o certo. Até porque você tem eternidade para ler aquilo. Qual que é a pressa, né? Senta lá e lê. Agora, quem faz isso? Igual o personagem fala, quem faz isso? Né? Então, essa foi a brincadeira. Então, quando a gente vem para a Terra, tem um acordo, sim. A gente precisa ver qual é o contexto que a gente veio para cá. Nem todo mundo chegou aqui consciente e sentou com os donos do lugar e falou assim, tá bom, eu vim aqui fazer isso, isso e isso. A maioria não. Mas no caso do Márcio, que veio em missão, consciente que estava vindo, consciente do porquê estava vindo, é assim que acontece. Mas aí, o que eu entendo, então, como contrato, a gente poderia chamar de compromissos firmados antes de vir. Compromissos firmados. Antes, durante enfim. Eu, como consciência, antes de vir para cá, para essa existência aqui, eu tenho acesso a todos os compromissos que eu vou ter aqui ou não? Porque, para mim, essa parte do livro, em vez de ser chamado Bem-vindo ou Não à Terra, deveria ser pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Porque eu estou entendendo que a gente assume compromissos. Dos quais a gente talvez não se lembre, mas a gente assumiu. Não vai lembrar. A gente não lembra. Você sabe o que você assumiu? Você lembra dessa conversa? A gente não lembra. E essa é a pegadinha daqui, né? E é isso porque o dono da casa deixa a gente entrar. Porque a gente sabe que a probabilidade da gente se dar mal é muito maior do que a probabilidade da gente se dar bem. Então, no caso do Márcio, foi o seguinte. Ele sabia tudo que estava no contrato dele? Não necessariamente. Por quê? Vamos imaginar aqui uma cena. Ele chega e há um acordo para essas pessoas poderem vir para cá. Então, há um acordo entre o pessoal de fora e o pessoal de dentro que algumas pessoas precisam vir em missão e essas pessoas precisam ser aceitas aqui. Então, ninguém vai fechar a porta. Mas vai negociar um contrato. Aí você chega e fala assim, então, eu vim aqui para despertar a humanidade. Qual que é o interesse? Zero, né? Então, você quer despertar? Então tá bom. Aí eu vou negociar com você. Se você tem a capacidade para negociar. Tem essa também, mas no caso do Márcio ali, foi mais ou menos isso que aconteceu. Vamos lá. Então, você quer despertar, legal. Então, você vai vir aqui, aprender como é que é a Terra, você vai encarnar, você vai ter encarnações, você vai ter experiência e vai procurar os seus para tentar levar informação, fazer o povo despertar e sair daqui. Tá bom, isso não me interessa. Então, o que me interessa é dificultar essa sua experiência, certo? Então, vou negociar com você. Bom, eu deixo você encarnar, mas vai ter que ser... Joseph Klimber, né? Qual é essa história do Joseph Klimber? Exatamente. É mais ou menos isso. Você pode encarnar, mas eu vou colocar uma dificuldadezinha aí nesse negócio aí, você vai nascer numa família meio estranha. Aí você fala, tudo bem, você nunca nasceu em nenhuma, né? Você não sabe como é que é. Tá bom. E aí você vai concordando com algumas coisas que você acha que é inofensivo, você não tem experiência. O povo se aproveita um pouco disso, né? Tô falando nessa situação. Então é aí que a gente se estrepa. Então, ele tem toda a noção do que está no contrato? Não, tem isso também. Eu coloco no contrato, você aceita? Você aceitou, cara. Você aceitou. Eu brinco com as pessoas, liga agora para sua operadora de celular para cancelar o seu plano. Agora. Liga agora. Vai ser tranquilo? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque você assinou um contrato. Se você tiver um telefone financiado, então, o que vai acontecer? Quer que quite tudo. É isso. Então é a mesma coisa aqui. Você foi lá, prometeu, acordou, e de repente você fala assim, não quero mais. Não tem quero mais, filhão, vem cá. Cláusula tal. Você disse que... Qual que é a consequência? Consequências aqui. Você está disposto? Então, por isso que a gente faz essa questão do contrato como uma linguagem figurativa para as pessoas entenderem que a gente firma compromissos. A gente tem compromissos.
E esses compromissos, eles devem ser respeitados e caso você não queira respeitar, você tem que estar pronto para as consequências disso. Entendi. Entendeu? E aí, no caso, por exemplo, no caso do contrato, né, antes de vir, existe algum tipo de coerção ou convenção em cima de alguma coisa holográfica e que eu acredito que possa acontecer, como acontece aqui no mundo real, né? Você pega um contrato aqui de 30 páginas para comprar um carro novo, você quer o carro novo. E aí você vai olhar o contrato. Acho que 90% das pessoas não olham o contrato, né? Do financiamento, ela quer o carro. Isso, é essa brincadeira aí do contrato. E nem tem como argumentar porque ou você aceita ou não aceita. E para aceitar, você só tem que assinar e pegar o seu carro. É isso. E depois ela não quer saber se estava na garantia o pneu, se não estava, não quer saber. Isso existe também lá das pessoas, não, quero voltar logo, eu quero encontrar meus parentes certeza. E me dá logo, você aceita tudo que você colocar eu aceito. Claro. Não tem problema. Mas é isso aí. Então o contrato de reencarnação é pior ainda, né? Porque caso você tenha a capacidade de negociar, também, vamos lá, também dá pra gente conversar sobre outras coisas. Se você tem a capacidade de negociar e você tá querendo voltar rápido, quando você quer uma coisa rápida, o que você faz? É isso que você falou. Você não quer saber. Eu não quer saber. Se os juros é de 100% ao ano, não isso quer aí. saber. Eu quero o carro, eu quero a casa, eu quero voltar a encarnar. E o cara do outro lado tá falando, a gente vai colocar você com seu filho, com seu neto, com seu bisneto, isso que vai acontecer. Você tá querendo voltar rápido. Então eu falo assim, vamos tirar uma perna, vamos deixar uma dificuldade, vai nascer na família tal, ele só me manda de volta rápido. Entendeu? Isso acontece sim, claro que acontece. E pior do que isso são as permissões frequenciais, né? Que não tem nem essa conversa. Ou seja, eu estou vibrando numa faixa frequencial que permite com que outro ser decida o que vai ser a minha encarnação. E esse é o pior dos mundos, que é 90% da população mundial. Né? Esse é o pior dos mundos, onde as permissões frequenciais é que jogam as pessoas nas situações. E as pessoas acham que só pobreza ou algum tipo de deficiência é uma questão de, entre aspas, más escolhas, mas não é. Não é. Existem pessoas que estão em posições invejadas no planeta e que é presepada total. Para estar cada vez mais longe do despertar, cada vez mais longe de quem ela é. Porque as pessoas só veem a vida do Instagram. Elas não sabem o que o executivo da empresa, que tem bilhões na conta, o tipo de pressão que ele tem, como é que é a família dele. As coisas com as quais ele se envolve. As coisas que ele tem que se envolver, as negociações que ele tem que se envolver, o estômago que ele precisa ter, a responsabilidade que ele tem. Isso mata as pessoas, corrói as pessoas, deturpa. Pode dar um foco no lado mais sombrio daquela pessoa, ao invés de ir para o lado luz, que todo mundo tem os dois. Né? E quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais luz, mais sombra. Então a gente precisa ver que as presepadas não estão necessariamente atreladas às coisas que nós acreditamos que são presepadas. Existem seres de luz que escolheram conscientemente nascer em locais neutros, em locais com pouca visibilidade, em famílias mais humildes fora dos grandes eixos, para conseguir ter o fôlego para desenvolver uma infância mais ou menos normal, ter mais ou menos um ar para respirar, para em algum momento conseguir desenvolver o trabalho mais para frente. Então, vamos sair dos estereótipos nessa questão aí. As presepadas e as boas escolhas, elas não estão necessariamente linkadas a coisas que nós acreditamos ser ruim. Eu acredito muito nisso, até as pessoas falam, né, que os famosos, eles vivem muitas vezes em uma prisão porque ele não pode fazer coisas de uma pessoa comum, ele não pode ir num lugar comum, pode sair, né, pode sair, né, e tudo. E ainda dentro desse contexto do contrato, ok, cheguei aqui. É possível fazer adendo contratual, aditivos contratuais? Essa é uma pergunta. Seguida da pergunta de, é possível quebrar esses contratos? E, obviamente, quais são as consequências que você falou que podem ter nessas quebras de contrato? Tudo é possível. É possível você adicionar, é possível você retirar, é possível você quebrar contrato, é possível você rasgar contrato. Você tem que ver primeiro com quem é aquele contrato,
que tipo de acordo você fez, que laço frequencial é esse. A gente tem que lembrar que contrato não é uma coisa ruim, necessariamente. Um filho é um contrato, é um laço frequencial, uma responsabilidade. Um casamento, um trabalho, uma amizade. Existem casamentos de todos os tipos, existem trabalhos de todos os tipos, filhos de todos os tipos, amizades de todos os tipos. Então, não é só coisa ruim, a gente precisa ver que tudo que a gente faz compromisso é um contrato. Eu tenho como base que contrato bom é aquele que eu consigo me desfazer sem grandes consequências. Contrato ruim é aquele que eu estou preso nele. Eu não consigo me desfazer ou eu tenho grandes consequências para eu me desfazer. Um contrato bom não me dá o direito de desfazê-lo a hora que eu quiser também. Só porque eu posso desfazer... Não, a gente precisa ter um senso de responsabilidade. Então tem um quê aí também de agir como adulto, né? Se eu dei a minha palavra, né? Se eu me comprometi a alguma coisa. Agora, não quero cumprir um contrato ou quero quebrar um contrato? Mais uma vez, com quem é esse contrato? Então é a mesma coisa. Se eu vou quebrar um contrato com a empresa de celular, tem alguma coisa ali na cláusula, ela não vai me deixar sair sem pagar o celular inteiro. Não vai. Então, os contratos que a gente faz é assim também. Com entidades, com associações, iniciações, com grupos, né? Encarnados, desencarnados. Com quem que eu fiz esse acordo? O que eu prometi? Mas foi na hora do desespero. Não tem essa. Você chega lá na operadora de celular e fala, não, mas eu estava muito desesperado para falar no telefone. Eu assinei esse contrato de 5 anos e 3 iPhones, mas agora eu não quero mais. Não existe isso. Então, do outro lado é a mesma coisa. Assim, mas eu estava muito desesperado para encarnar, eu só topei isso porque eu falei, desculpa, você vai passar por isso aí, filhão. Entendeu? E aí, muitas vezes, a gente tem que passar mesmo. E aí não tem jeito. Eu falo para a pessoa, eu vou dar um tipo de contrato que é extremamente difícil, para não falar impossível, para não dar 100%, de quebrar, abdução. Contrato de abdução. Contrato de abdução, ele é ferrado, porque ele não é um contrato só da encarnação. Ele é um contrato de encarnações e de ascendência e descendência. Então, quem é abduzido, eu não fui o primeiro. Alguns dos pais, os avós, os bisavós e os filhos, os netos, os bisnetos continuarão. E esses contratos, eles não são só do 4D, eles são no 5D, no 6D e provavelmente 99% a turma de fora está envolvida nisso. E vou falar mais, e muitas vezes você se voluntariou para isso. Então é extremamente difícil você quebrar um contrato de abdução. Como eu e o Lael passou também. Por que a gente passou? Compromisso. Mas o lado ruim levou, exatamente. Exatamente. Para eu conseguir fazer o trabalho que eu faço, compromissos foram feitos. Deu aqui, cedeu ali, pegou ali. É assim que funciona, né? É uma troca. Porra, entendeu? Então você assina um acordo, vai passar um perrengue aqui, mas vai conseguir fazer ali. Ou vai ter a oportunidade de fazer, se vai conseguir ou não, é outra, né? Então, existem tipos de acordos que são difíceis. Agora, tem acordos que são mais tranquilos. Você tem um trabalho. Sai dele. Mas eu vou... Não, é você que está colocando o empecilho. Eu não vou arrumar outro. Então, você que está aí. Entendeu? Então, tem contratos mais tranquilos, menos tranquilos, com grandes consequências, com menos consequências. Os adendos a gente adora, né? Procura a sarna para se coçar. Faz as iniciações, faz acordo. O pessoal que adora um casamento, né? Faz casa 7, 10, 15, os Fábio Júnior da vida aí, as Gretchen, né? Vai fazendo acordo, vai fazendo... O pessoal gosta. Primeira vez, não pode dar um beijo. Deu um beijo, tá casando. Aí, rapaz, aí vai sair de um acordo e entra em outro. O acordo pode ser bom, pode ser ruim. Sim. É a pessoa que sabe. É a pessoa que sabe. Agora, tem acordos um pouco mais complexos, filho, né? Como é que faz? Vai quebrar um contrato de filho? Não é mais meu filho. Eu vou mas não quero mais. Emancipei e acabou. Não quero mais. Você já viu aquele meme? Tem um meme da mulher aqui, gente, desculpa, mas tem que contar. A mulher fala assim, olha, aproveite muito seus filhos, que num piscar de olhos eles somem. Aí tá a filha deitada no sofá, a mulher fica assim, ó. E a mulher não some, fala, ué. Então, assim, tem contrato que, né? Ou então, tá aqui, ó, minha gata acabou de entrar aqui onde a gente tá. Tem um contrato com ela, tem um compromisso.
Tem um compromisso que eu faço questão de cumprir. É um prazer cumprir, certo? Agora, um dia que ela me encheu o saco, eu não posso pôr ela pra fora da rua. Eu não tenho que responsabilidade é essa? Quer dizer, eu posso, mas e aí? Entendeu? Qual que é a consequência? Qual que é a consequência de um ato horrível desse, abominável, né? Então, existem contratos e contratos. Então, você pode negociar para amenizar, para mudar. Pode. Se você tiver condição de fazer isso, ou a sua turma fazer isso para você, ter um advogado do outro lado, né? A gente sempre tem. Mas a gente tem que pedir. Ou quebrar os contratos. A gente tem na educação consciencial os procedimentos de quebra de contrato. Que faz o quê? Dá a permissão para a nossa equipe de advogados do outro lado negociar e ir amenizando o que dá para amenizar, antecipando o que dá para antecipar, porque de vez em quando é interessante antecipar algumas coisas também, prorrogando outras, algumas coisas que pondo no lugar onde você tem mais condição de passar por aquilo que você tem que passar. Então o procedimento não é assim, o procedimento de quebra de contrato, não tem mais contrato nenhum, você morre, está encarnado no contrato. Não é isso. É você dar a permissão para a sua equipe de advogados negociar da melhor forma possível. E por que algumas pessoas aí é o oposto, né? Pelo menos é o que eu acho, é o que eu percebo, que tem pessoas que têm contratos. Os contratos eu entendo que eles podem ser temporários. Eles não podem ser. Mas por que você acredita que algumas pessoas acabam se apegando a esse contrato e não encerrando ele quando tem que encerrar? Prolongando, né? o contrato. Zona de conforto, ou porque está ganhando alguma coisa em troca. Cara, normalmente quando você tem um contrato, um acordo que era para ter acabado e você está prorrogando por você mesmo, porque já era para você ter... Dificilmente você está ganhando alguma coisa. Né? Isso normalmente cai nas armadilhas, realmente, que existem na vida das programações e tudo mais. Pode ser trabalho, relacionamento, pode ser qualquer tipo de contrato que te serviu durante um tempo, mas depois passa a não servir mais. E você, por comodidade, ou por costume, ou aquela questão do subconsciente que não gosta de mudança, né? Você acaba prorrogando esse contrato e a partir deste momento que você prorroga, aquilo começa a te fazer mal. Então, alguma coisa que te serviu passa a não servir mais. Uma coisa que foi a seu favor até então, passa a ser contra. E aí você vai ter problema. E a oposição gosta de trabalhar muito aí. Porque quando ela não te pega pelo contrato negativo, ela pode te pegar pelo positivo também, quando o positivo deixa de ser positivo. Você tocou num ponto interessante, que são os contratos temporários. E vou falar mais. Todo contrato é temporário. Todo contrato é temporário. Mesmo que seja até a morte, e depois? Né? O contrato complicado, eu falei todo é temporário, mas o contrato complicado é quando a gente fala para sempre, né? Estarei com você para sempre, por toda a eternidade. Puxa, rapaz, é muito tempo isso. Isso é muito tempo. Eu não aguento nem eu mesmo pela eternidade, imagina outra pessoa. Né? É complicado esse negócio aí. Então a gente tem que tomar cuidado. Ou por tempo indeterminado. É complicado. O que eu vejo, aí eu vou falar mais da minha experiência e do que eu percebo ao longo da jornada do Educação Consciencial, é que muitas pessoas estão na zona de conforto, executando contratos, né? E que existe muitas vezes um outro contrato esperando aquele finalizar para começar. Sim. E é o movimento do despertar. Então eu tenho contato, até hoje tenho contato com muitas pessoas, acredito que você também, e talvez quem está assistindo esse seja uma dessas pessoas, que você tem lá o seu trabalho, você ganha super bem, você tem a sua família e está tudo certo, né? E você ainda tem de vez em quando um tempo para a espiritualidade, que é o domingo à noite, onde você vai para um lugar, encontra outras pessoas, né, e tudo e tal, e se sente bem com isso. E muitas vezes existe um compromisso de você despertar você, ou você despertar outros, né, independentemente da escala, e as pessoas não conseguem sair disso. Então eu não consigo finalizar um ciclo para começar um outro ciclo, né, por conta da incerteza, ou porque, eu não sei se isso é bom. E aí as pessoas, eu vejo que existe uma... Aí vamos entrar na dualidade, né? Eu não consigo sair da minha zona de conforto, mas eu quero o despertar, né? Como é que você vê isso? Cara, mais uma vez, são as armadilhas dentro do caminho do despertar. É muito comum, existem demais. Aliás,
As programações, elas são diversas, né? Conforme a gente vai saindo de uma mais tradicional, mais simples, mais dentro da Matrix mesmo, e a gente vai começando a entrar dentro do caminho do despertar, existem outras armadilhas, né? Elas vão ficando mais sofisticadas. E uma delas é exatamente isso. Tem um certo comodismo, tem um certo... vamos lá, eu sou... Não dono da verdade, é muito forte, mas eu já sei. Eu já sei, sabe? Nunca tem uma... Será, né, uma dúvida, tal. A gente acha sempre que achou a resposta final das coisas, né? E resposta final, a gente está tão longe de qualquer resposta final, né? Mas enfim, então as pessoas precisam prestar muita atenção na questão de fim de ciclos, porque a Matrix pega a gente de diversas formas. Vou dar exemplo, eu acho que exemplo de relacionamento é o exemplo mais fácil. Quando se casa, é até que a morte o separe, não é? E aí, quando alguém separa, antes da morte, a pessoa fala, não deu certo, né? Pô, ficou 30 anos junto. Não deu certo? 30! Cara, qualquer coisa que você faz por 30 anos, você deu muito certo. Certo? Pô, pintei quadro por 30 anos. Eu trabalhei em tal empresa há 30 anos. Eu joguei futebol 30 anos. Qualquer coisa que você faz 30 anos, você fala, pô... 30 anos. Fui casado por 30 anos. Separei. Pô, não deu certo, hein? Claro que deu certo. Por 30 anos. Ah, olha lá, eles namoraram um mês. Já terminou. Não deu certo. Deu certo por um mês. Por que que a gente tem que medir o que deu certo se foi até a morte? Aonde que está escrito? Aonde que está escrito que a gente tem que fazer as coisas até a morte? Tudo. Qualquer coisa que a gente começa, só pode terminar quando morrer, é isso? Alguma coisa de certo está errado, né? De errado não está certo, enfim. Não é legal isso. Então a gente leva isso pra gente. Então toda essa frustração de todo o relacionamento que a gente tem e que não vai até a morte, a gente leva com a gente no nosso subconsciente de falha. Eu falhei. Medir o sucesso pela longevidade do contrato. Mas se você separar com 90 anos, você não deu certo. É até a morte. Cara, isso não existe. Né? A gente precisa mudar esse conceito. As coisas dão certo pelo tempo que elas vão dar certo. Se você passou uma noite com alguém, foi maravilhoso, você nunca mais viu essa pessoa, deu certo por aquela noite. Tá tudo certo, tá tudo bem. Essa foi a sua experiência. Essa foi a sua experiência. Trabalhei naquele lugar 6 meses. Que bom. Durante 6 meses serviu para sua vida, agora não serve mais. Então, a gente é programado para não sair de ciclo. Eu casei para não me separar. Não Ninguém separar. casa para se separar. separar. Ninguém entra num trabalho para se demitir. Não é? Agora, a gente precisa começar a ter o pensamento do seja eterno quanto dure. Entendeu? Então, se eu entro numa empresa e falo assim, pelo tempo que eu ficar aqui, eu vou dar o meu melhor e quero ser o mais feliz possível. O casamento é a mesma coisa. Pelo tempo que esse relacionamento durar, pode terminar amanhã. E pode ir até a morte mesmo. Mas pelo tempo que for, vai ser. Que seja o melhor momento. Porque em muitos casamentos as pessoas têm filhos, têm projetos, né, conquistas, alegrias, tristezas e tudo. Sim. Viagem, são experiências, né? Então, Sim. acho que tudo é válido. Sim, sim. E aí, por causa disso, as pessoas acabam não separando muitas vezes. Eu tenho um filho, eu não vou separar. Aí o que começa a acontecer? O atrito entre o pai e a mãe, o filho absorve aquilo. Aí começa a piorar. Você entendeu que a coisa começa a piorar? Sim. Então você está tentando salvar alguma coisa quando na verdade você está piorando aquilo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando os ciclos acabam, também não estou falando que o primeiro problema as pessoas têm que separar, têm que desistir das coisas, não é isso? Vamos tentar resolver. Tem sentimento? Faz sentido para você? O que você sente aqui? Porque vamos lá, a gente sabe. A gente sabe quando o ciclo acaba. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja em qualquer coisa na nossa vida, até de amizade. A gente sabe quando o ciclo acaba. É que a gente quer lutar contra aquilo, porque conscientemente, eu não quero. Dá trabalho. Da zona de conforto. Não, e dá trabalho. Separar dá trabalho, pedir demissão dá trabalho, tem que procurar outro emprego. Sabe? Enche o saco. Vamos ficar aqui mesmo. Né? Então, quando a gente não fecha os ciclos, quando a gente não reconhece,
como você disse, o outro que está esperando, que foi o que você programou. De repente é muito melhor para você. Que você só passou aquilo que você passou para chegar naquele Sim. que tá, e você não larga aquele seu. Para que chegue o outro. É uma armadilha. É uma armadilha, e aí eu te pergunto, se você tem um contrato que está esperando o outro encerrar, né? Pode ser que a sua rede, os seus mentores, seus guias, independente do que as pessoas que estão assistindo acredite, promova isso de uma forma ou de outra, ou não? Algumas vezes sim. E aí é o seguinte, normalmente somos nós mesmos, né? Do outro lado, que fala, não, esse aqui você não tem escolha. Esse aqui eu não vou deixar na tua mão, não. Vai acontecer, você querendo ou não. E aí é aquele negócio. Aí você não quer separar? Aí vai ser naquela puta briga, vai ser aquela rasgada, vai ser aquele coisa horrível. Ah, não quer sair do trabalho? Pô, vai dar um problema no trabalho, você vai ter que ser demitido, uma coisa que você não vai aguentar, que vai fazer com que você tome a decisão que você não tomou por bem, né? Reconhecendo o fim de um ciclo. Então, somos nós mesmos que fazemos isso com nós mesmos. De vez em quando a gente acha que estou sendo atacado. Não. A gente fala, você não toma decisão, a vida toma por você, né? Não é a vida, é você do outro lado. Fala, não, isso você aí não tem escolha. Meninão, vai passar pelo que tem que passar, entendeu? E aí o interessante disso, Lian, é que isso vai para a programação do subconsciente, né? Eu acredito que isso, boa parte disso é feita através do subconsciente. 100%. É o que se chama normalmente de autossabotagem, a pessoa se autossabotou. Mas a nível subconsciente, a gente às vezes começa a executar programações para que tais coisas aconteçam, né? Então, 100%. 100% é assim. 100% é assim. Sejam as coisas boas, coisas ruins, os contratos, é tudo pelo subconsciente, tudo programação. O efeito borboleta que a gente fala, né? Se você ouve uma música, se você pega o celular agora ou pega depois, tudo isso influencia na corrente das coisas que estão por vir. Então, muitas vezes eu tenho que fazer, por exemplo, eu sou ali, estou no teu grupo ali de mentores, de guardiões, não sei o quê, estou olhando para você e tenho que fazer que você mude de trabalho. Pô, o Roosevelt não toma decisão, já acabou o ciclo dele, ele está lá insistindo no negócio, falou, pô, mas que inferno. Eu não necessariamente vou lá no teu chefe falar besteira, eu vou não sei o quê. Não, eu azero o teu suco de laranja. Tem alguma coisa que não tem nada a ver? Aí você vai lá no seu café da manhã tomar o suco de laranja e fala, puta, esse suco tá azedo, eu vou parar na padaria hoje. Aí você para na padaria, mudou um pouco da tua rotina, tá? Aquilo mudou toda a programação do seu dia, da sua semana, do seu mês, da sua vida, que vai fazer com que alguma coisa lá na frente aconteça, que você seja mandado embora ou peça demissão, entendeu? Então, muitas vezes as coisas não fazem sentido na hora. Você fala assim, eu não sei por que isso aconteceu. Mas isso aconteceu porque tem alguma coisa ali na frente que precisava ser mexida. E isso você está falando de uma forma bem tranquila, mas isso pode ser levado ao extremo, né? Então, assim, eu estou num relacionamento, uma pessoa está num relacionamento, tem a esposa, tem os filhos, e tem que seguir, tem que encerrar esse ciclo, mas a pessoa não quer encerrar por causa do filho, por exemplo. Porque meu filho... Ok. As consciências, os mentores, podem pegar você numa viagem de carro, fazer você se distrair para sofrer um acidente e levar teu filho, por exemplo. E para que isso... não, agora não tem filho, agora você vai seguir. Isso pode acontecer? Eu estou colocando um exemplo bem extremo, mas pode acontecer alguma coisa nesse sentido de fazer de alguma forma, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, agora eles vão fazer perder tudo para que eu não tenha condições para seguir o caminho. Isso aconteceu comigo. Isso comigo. O perder tudo aconteceu comigo. Exatamente. Eu neguei a minha missão, eu me tirei tudo, eu falei, pedindo com jeitinho, né? Aí eu fui voltando para o caminho. Agora, a questão de tirar um filho porque você não separa por causa do filho, pode acontecer? Sempre que a pergunta é pode, a resposta é sim. Agora, é provável que aconteça? Eu acho difícil, porque tem um contrato de um filho, é o pai e a mãe, né? É o contrato com os dois e o filho está inserido dentro de um contexto. Então, tem o contrato daquela consciência que está ali. Aquela consciência que está ali só entrou para isso, sabe? E tem uma outra coisa também. A missão dessa pessoa tem que ser um negócio fora do comum, para ter que quebrar tanto contrato assim para ele poder tomar uma decisão, sabe? Então, é uma coisa assim
super, hiper extraordinária. Não é uma coisa muito usual. Agora, coisas do tipo, vou colocar um acidentinho aí para você ficar esperto, não tenha dúvida. E não é nem colocar um acidentinho. O que o nosso povo faz é só tirar um pouco da retaguarda. Deixa a oposição atuar. Entendi. Então não é que o nosso mentor vai lá colocar um acidente pra gente. Simplesmente a nossa frequência, por não assumir o contrato. Então veja, também não é que o mentor, eu me expressei, mas eu quero explicar. Não é que o mentor vai parar de te proteger. É que a sua faixa frequencial, não tomando para si o que é seu, permite com que você está dando a autorização para que a oposição tome decisões por você. O seu mentor só pode lavar as mãos. Tá? Então, não é que colocou um acidente para você aprender. Não existe isso. Não existe isso. Você é que permitiu que aquilo agora. Se você aprendeu com aquele acidente, você, por você, está tirando o melhor daquilo que aconteceu. Mas foi você que permitiu que aquilo acontecesse. Não é, deixaram acontecer, não estão me protegendo. Não. Você, a partir da sua negligência dos seus compromissos, abriu uma permissão na faixa frequencial para que a oposição possa agir. E aí eu também não me expressei bem quando eu falei, o mentor deixa acontecer. Não é isso. Ele vai até a página 5, porque ele não pode fazer por você. Entendi. Então aí a coisa acaba acontecendo. Então, isso explicaria, por exemplo, também uma situação onde eu tenho um contrato, eu tenho uma responsabilidade, eu assumi um compromisso. A minha rede, os meus mentores, me deram todas as condições para tal. Então, me deram um bom trabalho, me deram dinheiro, me deram tempo, estou com minha casa, com meu carro. Só que aí eu, né, preso na Matrix, né, deslumbrado com as coisas, falei, então, olha só, vamos curtir a vida aqui quando eu tiver um tempo, quando eu tiver mais tranquilo, aí eu começo o meu processo de despertar, de ajudar as pessoas. Isso também tem uma consequência, né, porque eles não brincam, né? Então, eu fui lá em cima e voltei umas 5 vezes. Assim, agora eu já aprendi. Quando vieram com essa história de despertar, eu estava no meu melhor emprego, melhor salário, morando na melhor casa, tendo o melhor carro, sem nenhum compromisso, sem nada. E aí vem me falar de despertar, eu falo, espera um pouquinho. Espera mais um pouquinho, tá tão bom. Vai me tirar desse... Tá bom. Beleza. Tranquilo. Aí foi um por isso. Não tem mais nada na vida, nada. Aí eu falei, mas pedindo com jeitinho. Então, acontece muito. Se você tem um compromisso, falando de mim, eu não vim para ter um emprego bom, um carro, morar onde eu tenho. Eu não vim para passar aquilo que eu estava passando. Eu vim para fazer o que eu estou fazendo agora. E se qualquer momento eu fizer uma graça de querer deixar isso aqui em segundo plano... Mas não demora 15 minutos para começar a acontecer. E quem tá fazendo isso comigo? Eu mesmo. Não tem ninguém. Sou eu. Então, em teoria, não existe meio despertar, né? Deixa eu fazer o meio despertar. Eu vou despertar ali, mas deixa eu A gente fala aqui. do desperto em horário comercial. Só das 8 às 5. Segunda a sexta. Segunda a sexta. Fim de semana não, porque tem a cervejinha, o churrasco. E feriado, então? Pô, feriado eu quero dar uma viajadinha, dar um relax, né? Esse negócio de ficar vendo espírito, ser médium no Natal, no Ano Novo, Carnaval. Como é que eu pulo Carnaval? Não dá. Eu não tenho. Infelizmente eu não tenho.